outro é 5, 4, 5. Eu falei 2, né? Você falou 4, 5. Vamos dar início então ao nosso estudo dessa noite. Eu vou pedir para a Lena orar para nós e lembrar já da nossa irmã que está em casa agora, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa para aprender e alimentar da Tua palavra, Senhor. Venha estar com cada um de nós que estamos aqui, cada família representada, Senhor. Senhor, também queremos agradecer, Senhor, que a Mirte já está em casa, que o Senhor deu, Senhor, essa recuperação para ela, que o Senhor venha cada dia mais animar ela, Senhor, e fortalecer ela, Senhor, e toda a família. Abençoa o irmão do Silas, Senhor, que vai fazer novos exames, que o Senhor esteja diante de tudo que vai ser feito, Senhor, de acordo com a Tua santa, bendita vontade, ó Pai. Senhor, eu te peço uma bênção especial para minha prima que está lá, Senhor. Tu conhece aquele coração, que ela não está bem, Senhor. Tu sabe de todo o que ela está necessitando, Pai. Vem de encontro com ela, Pai. Nós te agradecemos a família dela, que anda dando informação, falando da situação dela, Senhor. E a gente continua orando por ela, Senhor. Vem estar com a Vande também, que ela não está aqui com a gente, ontem ela não estava muito bem, que o Senhor sabe da necessidade dela, restaure aquela gripe dela, que seja passageira, ó Pai. Abençoa a Miriam, que vai trazer a palavra, que enche o nosso coração de alegria e de sabedoria, ó Pai. Tudo que eu lhe peço em Teu santo e bendito nome. Amém. Vou fazer uma pequena leitura no João 15. Capítulo 1, acho que vai ser bom ler lá também. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Capítulo 2, versículo 2. Todos os ramos que não dão uvas, frutos, ele será cortada, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que não dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem muitos frutos. Minha versão é um pouco diferente, né? Mas eu queria dizer o início lá. É preciso estar no Senhor Jesus, que Ele está dizendo aqui, eu sou. O eu sou aparece lá no começo, quando a gente começa a estudar a Bíblia, né? Quem é que vai, com quem, em nome de quem que eu vou falar? O eu sou. Lembra desse estudo, né? E agora aqui, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai, o agricultor. Está vendo a colocação? O agricultor
é o pai. Uma ordem frequente de cuidado. E depois, na minha versão, diz: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. Aí, então, às vezes nós ficamos em dúvida, né, com essas coisas, mas Deus quer que nós estejamos ligados à videira e dando fruto. Porque o fruto vai confirmar o que está plantado, ou o que vem do pé que foi plantado. Não é isso? Se não dá fruto, então ele não está na videira. Tá bom, é só essas palavras que eu vou dizer para nós não levarmos mais tempo. Podemos então agora cantar o hino? Ando vou, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim, se anunciando vou, embaixador por Deus, do reino de além céu, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus. Reconciliai-vos já, diz o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Os irmãos podem sentar, mas vamos ter uma palavrinha de oração antes da gente começar o estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, que o Teu nome seja honrado, glorificado aqui nesta noite, entre os irmãos que estão aqui presentes, Senhor. Que possamos, ó Deus, gozar da Tua presença, da leitura da Tua palavra, do estudo da Tua palavra, que possamos entender e, ó Deus, ir profundamente na Tua mensagem, para que possamos Te conhecer melhor nesta noite, ó Deus. Abençoe cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa lição de hoje tem 3 assuntos, né? Ligadinhos, mas são 3. Jesus entra em Jerusalém, Judas planeja trair Jesus e Jesus institui a ceia do Senhor. Então, vamos ver os objetivos, por favor? Quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que ter um objetivo, né? Então, o objetivo da lição de hoje é mostrar que Jesus Cristo é o libertador, o único que pode salvar-nos dos nossos pecados. Também mostrar o cumprimento da profecia quanto à traição de Judas. Isso foi profetizado, a traição de Judas. Mostrar a instituição da ceia do Senhor. E também essa lição deverá nos ajudar a levarmos em consideração a nossa própria pecaminosidade. E também vai nos ajudar a vermos o terrível pecado de Judas ao trair Jesus. Então, também vai nos ajudar a ver os cumprimentos dessa profecia também. Então, vamos começar lendo Marcos 11, de 1 a 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, em Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamavam: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam:
conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, um texto muito conhecido, que os irmãos já têm um prévio conhecimento, né, a respeito dele. Então, essas passagens da Escritura que nós vamos estudar hoje, mostra diferença de interesses, né? O que um tem interesse numa coisa, outro tem interesse em outra. Então, mostra então essa diferença de interesses, né? Quando o povo judeu se deleitava ao pensar que, ao final, seria libertado do domínio estrangeiro, quer dizer, de Roma, né? Que o domínio era romano. Eles tinham interesse no que Jesus poderia lhes dar como um rei terreno. Muitos o saudaram como um libertador do Império Romano, mas poucos o enxergavam como seu salvador da má influência de Satanás, do domínio do pecado e da morte. Então, esse era o interesse do povo judeu, né? E agora o interesse de Judas, que nós vamos estudar o próximo texto, né? Judas tinha interesse no lucro pessoal. A prova disso foi que ele voluntariamente vendeu o Filho de Deus. Por quanto? 30 moedas de prata. Uma linharia. 30 moedas de prata, ele vendeu o Salvador. Então, o interesse de Judas era o lucro pessoal. O interesse do povo judeu era o que mesmo? A libertação do domínio romano. Mas Jesus também tinha um interesse, né? Qual é o interesse de Jesus? Era em agradar a Deus Pai e salvar os pecadores. Foi para isso que ele veio. E é isso que ele queria fazer, né? Esse era o interesse dele. A prova é que voluntariamente ele deu a sua própria vida em resgate de todos. Então, nós vimos aqui diferentes interesses nos grupos aqui que a gente vai estudar hoje, né? Judas não acreditava em Deus, apesar de ter andado, falado e trabalhado com Jesus durante 3 anos. Judas recusou a oferta da vida eterna, porque o seu coração estava totalmente voltado para as riquezas pessoais e terrenas, né? Essa é uma mensagem penetrante, né, para nós, né? E essa história, né, para a nossa sociedade materialista. Então, precisamos ter cuidado, porque a gente é muito influenciável, né? E a gente recebe influência desse mundo materialista. Então, quem é que pode estipular o preço para o perdão, para a vida eterna? Quem que pode estipular o preço? A Bíblia diz que foi um alto preço, incalculável, muito maior do que 30 moedas de prata, né? Jesus pagou o preço final com o seu próprio corpo e com o seu sangue, partido e derramado por nós. Então, Jesus pagou esse preço, esse alto preço, que nós não podemos calcular. A gente fala alto preço, mas a gente nem pensa em bilhões, né? A gente pensa numa coisa incalculável, que é o valor da nossa salvação. Então, nós vamos ver agora na letrinha B de vocês aí, né? Jesus mandou que seus discípulos trouxessem um jumentinho para ele montar. Como a gente já leu, né, esse texto, então eu vou pular essa parte dessa leitura, né? Vocês lembram o que foi? Jesus falou: vai lá e busca o jumentinho. Ele está lá com a sua mãe, né?
E eles vão perguntar, por que você está fazendo isso, soltando o jumento? Não, é que o mestre precisa dele. Depois que o mestre usar, a gente vai devolver o jumentinho, né? Então, Jesus estava se aproximando de Jerusalém. A gente não tem um mapa aqui, né? Mas Jerusalém, né, era uma cidade vizinha de Betânia. E vizinha também, qual é o nome da cidade que a gente leu? Volta lá no capítulo... Betfagé. Então, Betânia eram vilas, e Betfagé, elas ficavam assim, pertinho uma da outra. E era bem pertinho de Jerusalém, né? A gente já estudou isso, se eu não me engano, era pertinho, né? Então, Betânia era aquela cidade onde vivia Marta, Maria e Lázaro. Lembra que Lázaro foi ressuscitado? Então, Jesus sabia que havia chegado a hora. Que hora? Dele dar a sua vida, né? Dele padecer pelos nossos pecados. Ele iria cumprir uma profecia que está em Daniel, capítulo 29, versículo 6, que diz assim, ó: depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Então, estava prestes a acontecer, do ungido ser cortado, né? Ungido quer dizer Jesus. Então, para cumprir essa tipologia do Velho Testamento, é bem provável que esse dia seja o dia 10, para nós 10 de abril, ou 10 de Nissan, ou 10 de Abib, que era o primeiro mês do calendário judaico. Então, provavelmente foi no dia 10 de abril, né? Então, daí ele mandou os seus discípulos buscarem um jumentinho o quê? Chucro. Um jumentinho chucro, um jumentinho bravo, que não tinha sido amansado, né? Mandou buscar, né? Aquele jumentinho que não foi domado. Os irmãos aqui que são mais aqui do interior, eu lembro que precisava de amansar o animal. Não podia ir montando, tinha que ser um amansador, né? Porque senão ele jogava longe, né? Então, falava assim, vai montar naquele cavalo ali. Não pode, ele não é amansado ainda, né? Então, esse jumentinho ele não era domado, né? Então, ninguém tinha andado em cima dele antes. Como Jesus sabia onde esse jumentinho estava? Jesus sabia onde ele estava, né? Como é que ele sabia que os donos do jumentinho iriam dizer? Pois ele sabia, né? Jesus conseguia montar no jumentinho chucro, bravo, e ainda com todo mundo gritando ao seu redor, né? Jogando roupas e galhos na sua frente. E o jumentinho, continuou firme com Cristo nas suas costas. Impressionante essa passagem. Eu amo essa coisa aqui, como aquele jumentinho cumpriu o propósito de Deus na vida tão insignificante de um jumento, né? E ele foi firme, né? Com Cristo nas suas costas, carregando Jesus. Jesus conseguiu amansar e usar aquele jumentinho que nunca tinha sido montado. Tem pessoas que são mais assim, né? Do que aquele jumentinho. Tem pessoas que são assim, né? Então, pois eles não querem que Cristo mande em suas vidas, não querem ser amansados. Vocês são assim? Vocês são assim? Não querem que Cristo domine, guie a sua vida? Né? Pois aquele jumentinho chucro aceitou, né? Alguns começam a deixar Jesus mandar em suas vidas, mas quando ele começa a dar aquele toque no coração, essas pessoas se assustam com os gritos ao redor. Sabe? A multidão gritando, o mundo gritando, a família gritando ao nosso redor, né? E o grito do povo. Então, eles veem algo sendo jogado na sua frente, porque eles jogavam, olha aí na figura, né? Eles jogavam as suas vestes para que Jesus passasse, né? Então, quando eles veem aquelas coisas sendo jogadas na sua frente, o que eles fazem? Eles refugam, eles recuam, né? Então,
Então, mas nós temos que entregar a nossa vida àquele nosso Salvador. Vamos ler uma profecia que está em Zacarias 9:9? Vamos ver se bate aqui com o nosso estudo de hoje? Zacarias 9:9. Olha, como é um versículo só, a gente vai ler juntos, tá bom? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, a profecia aqui se cumpriu, né? Quantos e quantos anos atrás, Zacarias profetizou que Jesus ia entrar, o Rei dos Reis, ia entrar montado no jumentinho, né? Então, uma das profecias desse nosso grande Rei, Senhor Jesus, era essa, né? Os reis importantes, quando coroados como reis, eles entravam em Jerusalém montados em jumento. Um exemplo disso é Salomão, né, que está lá em 1 Reis. E o rei lhes disse, o rei Davi, né? Tomai convosco os servos de nosso Senhor e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha. Levai-o a Gião e Esadoque, o sacerdote, com Natã o profeta, ali o ungirão rei de Israel. Então tocareis a trombeta e dizeis, viva o rei. Então era normal o rei entrar em Jerusalém, os reis mais importantes entraram em Jerusalém montado num jumento, né? E também era costume dos líderes religiosos e civis virem receber o rei e coroar o rei, porque foi assim também com Salomão, né? Então era normal eles virem receber o rei, coroar o rei, gritar, viva o rei, né? Mas Jesus não foi aceito pelos líderes religiosos. Ninguém gritou, viva o rei, né? Quando ele entrou montado. Então, vejamos novamente o versículo 11. Vamos ver o versículo 11? Marcos 11:11. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Né? Então, quando o rei Salomão entrou, então tocaram as trombetas e todo mundo gritou, viva o rei Salomão. Né? E agora vamos ver, o povo saudou a Jesus, mas vamos ver essa saudação aqui, né? Então, Marcos 11, 9 e 10. Esse também é pequenininho, nós vamos ler juntos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Será que esse versículo respondeu? Bendito o rei que vem, o reino de Davi. O que eles estavam esperando? Um reino político. E Jesus era esse reino político? Não, no momento não. Né? Ele não era esse reino político. Por isso ele foi rejeitado. Eles queriam que Jesus o libertasse do Império Romano. Né? Então, tá. Então, Jesus não foi aceito pelos líderes. Então, tendo observado tudo, ó, versículo 11, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, a gente vê que ele não foi aceito ali, como Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis. Né? Agora, vamos para... Respondeu? Respondeu? Então, agora vamos para a letra D, que é o plano dos líderes judaicos. Marcos 14, 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, aqui nós vimos que os líderes religiosos não gostaram de Jesus e estavam determinados
a matá-lo, né? Mas não podiam matá-lo durante a festa da Páscoa e dos pães asmos, né? Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres, Jesus era muito popular entre o povo comum, Jesus curou, expulsou demônios, então o povo poderia se revoltar. Então eles disseram, né, vamos esperar. Durante a festa não podemos, né? Então Jesus não foi aceito pelos líderes e planejou-se matá-lo, né? Então, agora vamos ver aqui o traidor, né? Judas planejou trair Jesus. Então, vamos para Marcos 14, 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vocês viram aqui? Os líderes estavam dispostos a matá-lo. Então, vamos voltar para o versículo 10? Vamos voltar um pouquinho para o versículo 10. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes. Está vendo? Porque os sacerdotes queriam matá-lo. Então, Judas foi lá buscando, né, uma maneira de entregar Jesus. Agora vamos reler o 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos? Então, aqui, né, tem uma profecia disso aqui, né, uma profecia dos Salmos, que Jesus seria traído por um amigo. Vamos ler? Salmo 41, 9. Jesus ia ser traído por um amigo. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, quem era esse amigo? Agora a gente sabe, né? Que era Judas Iscariotes, né? E também tem outra profecia. Vamos ler. Zacarias 11, 12, 13, que diz que Jesus vai ser vendido por dinheiro. Quer ver? Zacarias 11, 12 e 13. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então, aqui já era uma profecia que Jesus seria avaliado por 30 moedas de prata, né? É um preço muito baixo, gente. Sabe o que dava para comprar com 30 moedas de prata? Dava para comprar um escravo. Jesus foi avaliado pelo preço de um escravo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, foi vendido, foi avaliado por 30 moedas de prata, né? Judas não deu muito valor para o Salvador. Ele cobrou muito barato, né? Cobrou muito barato. Será que nós aqui também não estamos valorizando mais as outras coisas do que Cristo Jesus, que é a nossa porta para a vida e riquezas eternas? Qual o valor que nós estamos dando para Jesus? Né? Qual o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? Quanto ele vale? Será que 30 moedas de prata? Então, agora nós vamos para o próximo tópico aí, na letra F, a preparação da Páscoa. Tá? Então, Marcos 14, de 12 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães asmos,
Quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então, quem de vocês é capaz de se lembrar do que os judeus se lembravam quando eles comemoravam a Páscoa? No ano passado a gente comemorou, né? Lembra, Cezinha? O que os judeus recordavam, ou pensavam, ou, né, traziam à memória sobre celebrar a Páscoa? A saída do Egito e aquele sangue passado nos umbrais da porta. Então, aquilo ali era o cordeiro pascal, que era morto, que foi morto ali na primeira Páscoa, né? Aquele cordeiro pascal que foi morto, derramou seu sangue, que era um tipo de Cristo. Era uma foto de Cristo, era uma representação do que Cristo faria por nós, né? Então, vamos reler Marcos 14, de 13 a 15. Vamos reler. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, esse texto aqui era muito intrigante para mim antigamente, sabe? Eu não entendia muito bem esse homem carregando esse cântaro aqui. O que tinha de especial num homem carregando água, né? O que será que tinha, né? Jesus sabia que os discípulos iriam encontrar esse homem carregando esse cântaro com água, né? Por que será que tem isso aqui, né? Porque era uma coisa incomum, isso que eu não entendia. Não era comum um homem carregar água, né? Carregar cântaro de água, porque era um trabalho feito por mulheres. Era meio que vergonhoso, meio que humilhante um homem sair na rua carregando um cântaro de água, porque era tarefa de mulher, tá bom? Então vamos rever o versículo 16. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Do jeitinho que Jesus disse: vocês vão, vocês vê um homem, onde ele entrar, vocês pedem para o dono da casa, o dono da casa vai ceder o cenáculo, espaçoso, mobiliado, para a gente comemorar a Páscoa. Então, vamos ver essa Páscoa, né? Essa mesa aqui com os pães. Marcos 14, de 17 a 21. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, quando os discípulos prepararam, então eles foram lá comemorar a Páscoa, né? Jesus sabia quem era o traidor, porque ele sabe todas as coisas, né? Quem iria traí-lo. Contudo, Jesus o amava, porque Jesus
ama a todos, né? Jesus ama qualquer um, de qualquer nação, de qualquer cor, de qualquer raça, de qualquer idade, né? Deus ama a todos. Então, Jesus ficou triste, né? Em pensar que Judas era o seu amigo, que andou com ele, que aprendeu com ele, o iria trair. Eu imagino como é doído ser traído por um amigo, né? Ser traído por qualquer um é ruim. Não, eles ficaram perguntando, por um acaso sou eu? Por um acaso sou eu? Né? Sim, que mete a mão comigo no prato. E todos ali, sabe como era a ceia? Tem um desenho aí, né, na folha de vocês. Tem uma figura aí. Então, vocês estão vendo que eles sentavam, né, no chão, a mesa era baixinha e punham os pés para trás, né? E no meio da mesa aí tem uma coisa quadrada aí, né, uma travessa quadradinha aí, quadradinho retangular, não sei, é onde eles molhavam. Então, eles pegavam um pedaço de pão e molhavam naquilo ali, né? Então, eu vou fazer uma nota aqui, né? Quando os judeus comiam juntos, assim, partiam pedaços de pão e depois mergulhavam esse pedaço numa grande tigela que ficava no centro da mesa. O que tinha nessa tigela? Frutas amassadas, vinho, né? Então, suco de uva e frutas trituradas, né? Então, pegava o pão e molhava. Mas era uma vasilha no centro da mesa. Entendeu, Lena? Então, né? Jesus disse que aquele que... Todos comeram, todos. Para os discípulos ali, não. Só mesmo para Jesus e para Judas, né? Que ele estava com essa intenção já, ele já tinha planejado, né? Jesus disse que aquele que iria traí-lo era um dos seus 12 companheiros e que estava comendo com ele. Que triste, né? Que triste. Que triste. A gente, às vezes, pensar assim, né? Aquele irmão vai na igreja tantos anos, será que ele é mesmo salvo? Né? Entristece o coração da gente, não entristece? Será, né? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Jesus é aquele... O Judas era aquele que iria traí-lo, então mergulhando, né, o pedaço de pão no mesmo prato na mesa. Mas, como a gente viu, todos fizeram isso, né? Apesar de estarem comendo juntos, logo depois dali, aquele companheiro de Jesus ia vendê-lo aos seus inimigos. Estava comendo com Jesus, molhando ali o seu pão, né? E junto com Jesus, junto com os outros discípulos. Daí a pouco, eles saem de lá e ele vai entregar Jesus, né? Para pegar dinheiro. Agora vamos reler o versículo 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Que triste, né? Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Jesus frequentemente chamava a si mesmo de o Filho do Homem. Vocês viram aí no texto, né? Ele se chamava de o Filho do Homem. Pois apesar de ser Deus, apesar de ser o Deus Filho, ele era também homem, né? Jesus sabia que ele tinha que morrer, mas embora Jesus tivesse que morrer, não havia justificativas para Judas. Vocês acham que Judas tinha justificativa para vender Jesus? Não, nenhuma, né? Deus não fez com que ele traísse Jesus. Ele escolheu trair Jesus. Judas seria castigado para sempre por seus pecados, seu egoísmo, a sua cumplicidade no assassinato de um homem inocente, o Filho de Deus, e, acima de tudo, Judas se recusou a crer em Jesus como seu Salvador. Então, o seu ato horrendo, a gente acha horrível, né? Seu ato horrendo foi uma evidência de que ele não cria. Judas nunca creu, andou com Jesus e nunca creu, né, em Jesus.
Agora, nós vamos para o próximo assunto. Tem alguma pergunta desses assuntos? Da traição, da traição de Judas e de todos esses assuntos. Se tiver alguma pergunta, agora é a hora. Então, nós vamos para a letra H. O significado do pão e do vinho. Marcos 14, 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então, aqui, no versículo 22, diz que Jesus pegou o pão e partiu o pão. A gente tem exemplo disso, né? Porque todo mês aqui na Santa Ceia o pastor faz essa coisa, né? De partir o pão, porque Jesus partiu o pão. E depois explicou que assim como ele tinha partido o pão, também o seu corpo ia ser partido. Assim como ele partiu o pão, né? E então ele seria partido pelos homens pecadores. O pão é um alimento muito bom e universal, né? Não sei se tem alguém que não gosta de pão. Muita gente que faz dieta gostaria de comer muito mais pão do que come, porque pão é muito bom, né? E é um excelente alimento, né? Então, porque muitas vezes nós, os crentes, os filhos de Deus, estamos raquíticos, estamos fracos, estamos subnutridos, se nós temos o pão da vida ao nosso dispor. O pão da vida está aqui, né? Eu sou o pão da vida, né? E Cristo está à nossa disposição. Por que não pegar e comer, né? Então, não sejamos crentes raquíticos, crentes famintos, né? E desnutridos, sendo que nós temos Jesus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Agora nós vamos ler o 23 e o 24, que fala do vinho. Então, deu para entender o significado do pão? Eu acho que isso aqui é uma facilidade, né? Porque a gente tem Santa Ceia todo mês. Agora, Marcos 14, 23 e 24. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, né? Então, Judas estava lá, né? Participando aqui dessa Santa Ceia, né? Dessa primeira Santa Ceia aqui, né? Então, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aqui, Jesus está deixando de lado o ato de sacrificar animais do Velho Testamento. Essas coisas do Velho Testamento ficaram para trás. Agora, nova aliança, né? Nova aliança com Israel. Então, aquela aliança antiga, onde foi feita? Lá no Monte Sinai. Então, tinha que matar o bichinho, tinha que fazer isso, aquilo, né? Então, todo ano, no dia 14 de Nissan, ou de Abib, se comemorava a Páscoa, né? E nós não comemoramos a Páscoa da maneira do judeu, né? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, com essas palavras, Jesus está interrompendo a velha aliança com Israel, que foi feita no Monte Sinai. Sabe quanto tempo antes? Mais ou menos 1415 anos antes de Jesus nascer. Cristo queria primeiramente ser o Salvador, o Messias, né? O Salvador, o Messias, o Cristo. E depois, Rei de Israel. Está respondendo aqui, Fábio? Depois, ser o Rei de Israel. Mas o seu próprio povo
o rejeitou. Agora, ao invés de usar a nação de Israel para levar a sua mensagem a toda a terra, ele vai nos usar, nós, os gentios, que não somos judeus, né? Juntamente com alguns judeus. Então, por quê? Porque aquela velha aliança se encerrou. Agora a nova aliança. De quem é essa função de levar a mensagem? É nossa, é da igreja de Jesus, né? Será que nós estamos sendo fiéis em levar a mensagem onde Cristo ainda não foi anunciada? Que Deus nos ajude a melhorar nisso aí, né? Hoje, para lembrarmos daquele Salvador que derramou o seu sangue em nosso lugar, em vez de sacrificar animais na frente do templo, como eles faziam no Velho Testamento, nós, aqui no ar-condicionado, né? Com o presbítero vindo oferecer, a gente pegar ali, né? Tomar o vinho e comer o pão, né? Então, nós tomamos a Santa Ceia e não temos todo aquele ritual de matar o cordeiro, né? Todo aquele ritual. Então, ao comermos o pão e bebermos o vinho, aqui no nosso caso, suco de uva, né? Lembramos que o corpo de Cristo foi quebrado e o seu sangue derramado em nosso lugar, né? É a doutrina da substituição. Ao invés de eu ser castigado, Cristo foi castigado por nós. Ele foi o nosso substituto. Tomar a Santa Ceia não salva ninguém, não. Não salva. Não adianta tomar a Santa Ceia só, né? O sacrifício de Cristo foi suficiente e eficaz. Mesmo que a gente não tomar, a gente é salvo, né? Ceia é simplesmente um memorial, para a gente nunca se esquecer daquele sacrifício que Cristo fez por nós, do seu corpo quebrado e do seu sangue derramado. Tem alguma dificuldade aqui na Santa Ceia? Eu fiz mais ou menos simples, porque é um assunto que os irmãos dominam bem, né? Então, vamos partir para a conclusão. É impossível imaginarmos a profundidade do amor de Jesus. Ele jamais pecou, nunca pecou. No entanto, iria morrer pelos pecadores, iria ser o nosso substituto. Todos naquela mesa ali onde Jesus estava com seus discípulos, todos naquela mesa precisavam do que ele iria fazer. O que ele iria fazer? Se entregar, se doar, né? Todas as pessoas do mundo, as pessoas do passado, do presente e do futuro, precisam do que ele iria fazer. Todos nós precisamos do sacrifício de Jesus. Que Deus seja louvado. Que essa mensagem fique no coração dos irmãos. E não esqueça, né, dessa profunda mensagem de amor de Deus por nós. Amém.